Olá, muito boa noite a todas e todos. Sejam todas pessoas muito bem-vindas a mais uma atividade do projeto Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate. Para essa noite, a gente convidou todas as pessoas a conversarem com a gente sobre o filme Libertárias, de 1996, de Vicente Aranda. Eu vou me apresentar rapidamente, eu sou a Rosana Klippel, sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, onde na mesma instituição eu faço parte da coordenação de intercâmbio cultural. Um dos projetos da coordenação de intercâmbio cultural é justamente o projeto Cinema no Museu, Sessão de Filme com Debate. Ele acontece no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás lá desde 2009. E durante esses anos a gente vem estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. Inclusive, graças a essa rede de parcerias que a gente consegue manter o projeto ativo aí durante o distanciamento social. Já faz mais de um ano que a gente tem mantido nossas atividades online, e durante esse período, algumas das nossas principais parcerias são o Cineclube Imigração de Goiânia, Goiás, e o Cineclube Provocação de Caldas Novas, Goiás. Eu vou continuar com vocês aqui pelo chat, eu vou fazer essa mediação dos bastidores. Qualquer comentário, consideração, podem ir colocando aqui pelo chat, que eu vou transmitindo para a nossa mediadora e para as nossas pessoas convidadas. Também posso ir colocando aqui, destacando na tela o que vocês acharem interessante a gente destacar. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o nosso link da lista de presença também para emissão de certificados. Qualquer problema durante a transmissão, podem avisar por aqui que a gente vai resolver com rapidez, como sempre. E por enquanto é isso. Qualquer coisa, podem conversar aqui pelo chat. Vou chamar a Helena Carvalho, dar boa noite para ela. Seja muito bem-vinda, Helena, para mais uma noite de parceria entre o Projeto Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate e o Cineclube Provocação de Caldas Novas. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Rosana. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente na sala para esse debate desse filme que veio num momento assim tão apropriado, né, Lilo? Então, boa noite, Gineta, Elizabeth, Kênia e o Francisco Lilo, né, o parceiro do Cineclube Provocação aqui em Caldas Novas. O Cineclube Provocação, ele teve as suas atividades iniciadas em 2018 e as sessões aconteciam, né, geralmente na Biblioteca Pública Municipal de Caldas Novas. E com esse período de isolamento que nós tivemos a partir de 2020, veio então uma parceria, né, com o Cineclube Provocação e especialmente o Museu Antropológico, para que as sessões pudessem continuar, né, essas sessões de debate, e com isso foi possível, né, nós continuarmos com os debates meio do ano de 2020 e este ano também. Então, muito obrigada ao Museu Antropológico, a parceria do Cineclube Provocação também, através do Lilo. E hoje nós estamos aqui para esse debate, né, maravilhoso desse filme, que no primeiro momento que eu assisti, eu fiquei assim, pensando, será que realmente isso foi verdade? Mas eu vou deixar para comentar isso um pouquinho mais à frente, né? Essa é só uma abertura de boas-vindas a todos vocês, a todos e todas, e dizer, sejam muito bem-vindos. E vamos discutir, né, este filme em um momento de guerras polarizadas que nós também estamos vivendo no Brasil, e que foi uma vivência desse filme, né? Eu vou passar agora, então, para o Lilo, que vai fazer a mediação. Boa noite, Lilo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rosana, boa noite, Helena, boa noite a todos. Um pouco esse filme é um filme que há muito tempo nós queríamos passar. Hemos passado filmes sobre a Guerra Civil Espanhola, que acho que são temas que sempre convém lembrar, né? Alguns dirão, nossa, mas que tétrico falar sobre guerra civil.
mas acho que a história, ela sempre nos lembra do que não do que não deve voltar a acontecer. A divisão de países por diferenças ideológicas, lembrando que a Guerra Civil Espanhola se dá no período anterior à Segunda Guerra Mundial, e é um período onde havia uma rearticulação política e ideológica entre fascismo, comunismo, e aquilo que estava no meio, que era as repúblicas constitucionalistas, né? O questionamento da Constituição, e todos esses elementos tão importantes para compreender, talvez, um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né? A Guerra Civil Espanhola foi um período que marcou a sociedade espanhola. No caso, viveu da solidariedade internacional pelas brigadas internacionais. Nós temos um líder brasileiro, que foi Apolônio de Carvalho, que lutou nessa guerra que nós estamos vendo, e mais alguns que também lutaram aqui, brasileiros, que foram para lá lutar e defender uma ideologia. Mas esse filme em especial, nós já tínhamos passado no Cineclube Imigração, na época presencial, mas é um filme que sempre temos que retomar e trazer, provavelmente hoje, algumas apreciações diferentes sairão. Isso é muito legal de um filme, que pode ter mais de uma leitura. Para essa sessão, nós convidamos algumas pessoas que já fazem parte dos nossos debates, como a Elizabeth, estudante de artes visuais, com um posicionamento muito feminista, muito próprio, e ela vai falar sobre isso, e que não se deixa, que imponham nela qualquer tipo de conceito, e acho que isso é fantástico para uma garota de 20 anos. Convidamos também a Gineta, que é uma professora de história chilena, que também está sendo uma parceira nossa já há algum tempo, tanto na poesia como no cinema, que logo nos trará uma oficina sobre cinema feito por mulheres no Chile. E convidamos a Kênia, que também já participou, não sei se conosco ou em algum evento que eu já participei, de Caldas, e que nos falará sobre seu posicionamento com relação ao filme, a ideologia e tudo. A parceria com o Cineclube Provocação está sendo direcionada muito no tema da mulher, né? Quase todos os filmes que nós estamos exibindo, a temática é uma temática feminina, da mulher, o papel da mulher na sociedade. E para isso, eu vou pedir para a Rosana colocar o primeiro vídeo, né, que fala um pouquinho sobre a mulher no anarquismo. Por favor, Rosana, e nessa guerra de 37 a 39, que antecedeu, como mencionei, a Segunda Guerra Mundial. Rosana, por favor, o vídeo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la
Spanish Revolution é uma página de internet que fala sobre o movimento anarquista na Espanha, né? Um tema muito interessante que diz que demorou 40 anos para que as mulheres conquistassem novamente seus direitos depois de uma ditadura militar, né? O general Franco esteve no poder durante 40 anos. Em algum filme que nós assistimos, chamado Dor e Glória, do Almodóvar, aparece uma mãe, a mãe do personagem, que é o Antônio Bandeiras, né, uma pessoa muito dura, e é justamente porque a mulher que saiu depois da Guerra Civil Espanhola, foi uma mãe que teve que resistir de forma valente, sofrida, e muitas vezes a ausência de filhos, de maridos, de seres queridos, ou que foram para o exílio, ou que foram assassinados, ou se esconderam, como nós vimos também no filme A Trincheira Infinita. Bom, eu vou convidar, já que o filme era em espanhol, vou convidar a nossa amiga Gineta, que ela é do Chile. Ela não fala espanhol, ou seja, não fala português, mas ela fala devagarinho, despacito, para que todos nós possamos entender. Gineta, por favor, tu audio y tu presencia. Adelante, por favor. Hola, querido Francisco. Despacito, Despacito. tranquilo, para que se pueda entender. Algún día la práctica me llevará a hablar bien el portugués, así que muchas gracias por esta invitación. El film de Vicente Aranda, Libertaria, es una obra preciosísima, ¿ya? Nos muestra el otro lado de la guerra civil y nos hace cuestionar, nos pone ahí en cuestión por qué la guerra también tiene que ser patriarcal, por qué la guerra debe ser tomada por los hombres solamente. Esa es una cuestión que se desarrolla en torno al film. Y también justamente lo que hablaba Francisco, ¿no? Estos 40 años que le costó a las mujeres en España el poder tomar conquistar sus propios derechos. La lucha por la emancipación femenina, por la emancipación de nosotras, de las mujeres, ha sido una lucha muy ardua en el mundo. Recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la mujer logra conquistar unos pocos espacios. Es más que sabido que históricamente hemos estado un poco invisibles, ¿cierto? Se ha olvidado toda esta participación, creación y valorización de las mujeres en la historia. Pero desde hace unos años atrás ha tomado mucha fuerza este movimiento feminista y nos ha reivindicado en el rol que nos corresponde dentro de la historia y dentro de la sociedad misma. Y un poco lo que cuenta este film de Vicente Aranda es la lucha de estas mujeres libertarias, estas mujeres anarquistas. Y aquí aquí yo hago un pequeño análisis de algunas cositas que se ven en el film que son bastante interesantes. Por ejemplo, en tiempos de muerte, en tiempos tan trágicos como una guerra, existen fuerzas que nos dan vida. Y la fuerza que les da vida a estas chicas protagonistas es justamente la lucha por sus derechos, la lucha por la libertad, no solamente de su nación, sino también de ellas mismas como individuas dentro de esta sociedad. Otro punto importante del cual es como interesante observar en el film es la despatriarcalización de la guerra, que la guerra es no solo para los hombres. ¿Por qué los hombres tienen que ellos llevar un fusil? ¿Por qué las mujeres no?
Y hay algunas escenas de la película que nos hablan claramente de eso. Cuando una de las protagonistas reclama, ¿cierto? En plena asamblea de mujeres anarquistas, yo también puedo luchar como él, también puedo hacer lo mismo que él. Esa es una lucha constante. Las fuerzas que nos desanudan, ¿cierto? Como mujeres, las fuerzas que son capaces de sacar esos nudos que ha puesto el patriarcado sobre nosotras y que nos unen para lograr un objetivo en común. La sororidad se ve mucho en este film, que es algo hermoso, cómo se da esa sensación de sororidad, se refleja ese fraternalismo entre las protagonistas, las fuerzas que nos impulsan a realizar nuestras propias luchas y nuestros propios modos, desde nuestro mundo y desde nuestra propia visión femenina de las cosas, ¿no? Y aquí también hay un tema interesante que es la poética de las resistencias dentro dentro de este film, ¿ya? Cuando yo hablaba con Francisco, decía que el film es hermoso, es triste, pero es hermoso. Y habla de una realidad que está oculta, que está invisible, que no aparece a veces en los libros de historia, que es la historia de nosotras, de nuestra propia reivindicación. Y no solamente en España. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, de Chile, de mi país, la lucha por los derechos femeninos ha llevado muchísimo tiempo. Recién en la década del 40, 50, las mujeres pudimos votar en las elecciones presidenciales. Recién pudimos empezar a pensar en algunos derechos. A principios del siglo XX era impensado que una mujer en Chile pudiera entrar, por ejemplo, a la universidad, y sin embargo hubieron mujeres pioneras que entraron a las universidades, que pudieron estudiar, ¿cierto? Que lucharon por eso. Y en un principio, en Chile, por ejemplo, la lucha por la reivindicación femenina la dan las mujeres que pertenecen a un grupo muy, muy pequeñito de la sociedad, que son las mujeres que están vinculadas a la burguesía o a la aristocracia. Pero con el paso del tiempo esa lucha va masificándose hacia la clase media y por supuesto hacia las clases populares. Ahora, el film es un film, hablando del film de Aranda y específicamente de lo que es la Guerra Civil Española, es un film que nos muestra la crueldad de la guerra, pero la crueldad de la guerra más aún en el rol de las mujeres. Y cómo existe esa necesidad de unir fuerzas para poder lograr un objetivo en común, que más allá de la libertad de la nación misma, es la libertad propia, como ser humano, como individua, y el buscar esa libertad y el buscar que se entienda que debemos tener derechos y que esos derechos, aun cuando se luchaba por esa libertad, estaban sesgados y limitados. Es un film que yo los invito a que puedan observar, que puedan comentar. Es una realidad que ocurrió, es una realidad que a veces no está contada en todos los libros de historia y que está presente y que es parte de la historia de la humanidad, del mundo, y una realidad que se repitió en muchos países, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. No sé si Francisco quiere agregar algo más con respecto a esto, querido Francisco. Em Chile, no Chile, nós tivemos essa mesma situação de divisão, né? Quando no golpe militar, você ainda hoje você tem uma divisão, uma polarização, e ela está presente nas eleições, sempre está presente nas eleições, essa divisão que partiu muito parecido, lembrando que o Pinochet, ele era um admirador do Franco, assim, tanto que, sim,
Pinochet foi visitar, ou seja, viajou no enterro do Franco, né? O Brasil, acho que o Brasil nunca teve essa divisão até agora, ideologicamente. O Brasil, no golpe de 64, houve uma divisão, mas foi uma divisão política, sim, não foi tão ideológica, né? No governo Lula houve uma divisão, eu acho que a divisão começa no governo Lula, mas ela aumenta, ela se multiplica nesses últimos anos, né? E o tema é estranho pensar que há 100 anos as mulheres não tinham direito a muita coisa na América Latina, né? As mulheres, direito a voto, direito a um salário digno, sempre ganhando menos que os homens, entre 15% a 30% menos uma mulher ganha, tendo a mesma função, né? Acho que o único lugar onde isso acontece não acontece na educação, né? Na educação, que é em grande parte dominada por mulheres, né? Sí, eso es cierto. En Sí. Chile la educación está gran parte dominada por las mujeres, pero por ejemplo, contarles un poco que en Chile aún estamos luchando por el tema de la paridad, que los puestos públicos, los puestos de poder, tengamos nosotros también acceso, las mujeres tengamos el acceso a estos puestos de poder. Ahora, hay algo hermoso en la obra de Aranda, que es la memoria histórica. ¿Cómo está presente la memoria histórica? Recuerdo una entrevista que se le hizo a él y cuando se le pregunta, se decía que esa memoria histórica de contar lo que ocurrió para que no se olvide, Esta película está basada en una novela de Antonio Rabinat y dice, recuerdo por ahí que leí que decía, es malo olvidar, porque somos hijos, hermanos y nietos de la gente que vivió eso, que vivió esa situación, que vivió en esa época, y es necesario traerlo, plasmarlo y dejarlo ahí para que la memoria histórica no sea olvidada. Entender esta historia como la historia de unas mujeres que prefirieron morir de pie que morir de rodillas, que morir ahí de otra manera. Esa frase me llega mucho. Mujeres que decidieron morir de pie como hombres, y aún ahí está el pensamiento cierto patriarcal, que morir de rodillas como unas criadas. Es interesante y es estremecedor ese concepto de la lucha hasta el final por reivindicar los derechos. Bien, vamos continuar. Gracias, Pancho. Nedita, eu vou pedir para a Kênia Rodrigues entrar e se apresentar e conversar conosco. Kênia, a palavra é sua, por favor, suas apreciações. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Sim, nós já estivemos juntos, nós tratamos do filme Glória há um tempo atrás, também uma temática um pouco feminista, um pouco Sim. muito, eu acho, né? É uma discussão interessante. Meu nome é Kênia Rodrigues, eu sou professora, trabalhei muito tempo com literatura portuguesa e brasileira, e hoje eu sou linguista, sou doutora em linguística formada pela UFG em 2013. E é um prazer estar aqui com vocês, discutindo mais um filme muito interessante, que nunca me ocorreu assistir, ele é antigo e naquela lista de filmes que vão apresentando para a gente, dificilmente surgiria um filme sobre a Revolução, sobre a Guerra Civil Espanhola. E esse é um filme muito interessante. Eu vou
vou me policiar para não entrar muito no tema do feminismo, porque eu sei que tem sempre, nas universidades, muita gente com bastante propriedade para falar disso e de forma muito apaixonada também, porque é um tema que nos interessa muito. Então, eu escolhi uma abordagem diferente. Da mesma forma que a Guerra Civil Espanhola teve suas facetas, né? Ela foi uma guerra do proletariado contra os patrões, comunismo versus fascismo, anarquistas contra toda forma de opressão. Eu pensei em abordar um pouco a produção, a formação da identidade do personagem Maria, embora não tenha interesse na obra do Vicente Arandas em tratar do aspecto religioso de um povo, nada disso, o aspecto religioso na Guerra Civil Espanhola foi muito forte, porque o anticlericalismo começou ali na Europa, finalzinho do século XVIII, século XVII, início do século XVIII, e ele foi especialmente forte na Espanha. A gente vê isso na literatura, a gente vê na filosofia, essa volta, a tentativa de separar o Estado da Igreja, né, e esse posicionamento contra aquela mão pesada da Igreja, aliada ao Estado, sobre a população, especialmente a população de maior número e mais necessitada, né, mais carente, mas que não tinha esse poder todo que era possível para poucos. Então, foi muito interessante colocar justamente como personagem, né, um dos personagens principais, uma freira muito jovem, muito pura, de muita fé, de muita força, que não é daquelas meninas que foram mandadas para o convento porque não casou, ou porque não ia casar, ou porque era feia, porque era rebelde, ou por qualquer outro motivo. Ela escolheu ir. E o mais curioso é que praticamente toda a trajetória, ela escolhe ir. Quando ela é tirada do convento naqueles primeiros momentos, a madre fala isso para ela: você é a mais pura, é a mais inocente e é a que está mais longe de casa. Dá o dinheiro para elas, pede para elas tentarem fugir, não confiar em ninguém, serem cuidadosas e tentar voltar para casa. Ela é de Saragoça. E ela teme pela madre, ela não teme por si, porque a madre vai ficar no convento. E, né, os milicianos, né, os soldados, estão entrando na cidade, invadindo tudo e vão queimar tudo, eles já esperavam por isso. Até o momento dessa guerra, do início dessa guerra, os 4 meses antes, mais de 160 igrejas tinham sido queimadas já na Espanha. E depois, durante todo o período da guerra, 20.000 igrejas, com tudo, com todo o seu acervo, com suas pinturas, suas imagens, seus documentos, foi tudo queimado, né? Uma perda cultural assim, irreparável. Mas esse processo já estava começando, então a madre teme por elas e pede para que elas fujam. E ela temendo pela madre, a madre fala: lembra do versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 25, é um trecho bem conhecido que as pessoas usam muito para dizer: confie em Deus, né? Os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, e Deus provê o que eles precisam. Então, porque com você que é humano, que é criação divina também, é mais importante que eles, isso não vai acontecer. Então, ela renova a crença, né, a fé da Maria. Maria sai com outras freiras e esses elementos vão aparecendo. Eu achei muito interessante, mas no começo. Elas fogem em 3. As outras duas estão bem mais adiantadas que Maria. Maria está para trás, ela ainda volta porque o chapéu, que eu esqueci o nome, corneto, uma coisa assim, aquele chapelão de freira, né, que é da noviça voadora, ele cai e a dona do chapéu não volta para pegar. Quem vai buscar é Maria, porque ela volta para buscar, as outras são capturadas e a Maria se esconde num bequinho, ali perto onde ela buscou esse chapéu.
E ali ela entra numa porta, ela sobe uma escada e se depara com uma porta que tem uma imagem de Jesus, do Sagrado Coração, aquela que tem a imagem do coração com uma aura, um brilho em volta, né, um coração aberto no peito. Então ela bate e pede em nome de Jesus, da Virgem Maria, que dê abrigo. Aí as pessoas, a mulher que abre a porta, deixa ela entrar, e é justamente um bordel. E é o bordel que acolhe a Maria, mas ela vai em busca de uma simbologia que ela confia. É como se estivesse trilhando, né, os primeiros caminhos da Maria. Ela está viva ainda. E ela é protegida, as meninas recolhem, escondem, botam ela numa cama, no quarto, depois recolhe também um monsenhor, que chega lá também pedindo abrigo, certamente elas o colocam lá dentro e para proteger. E logo os milicianos batem a porta quando a senhora madama proprietária, né, dona do bordel, escuta que vai entrar os milicianos, ela pensa que estou confiante, vão entrar os milicianos, homem quer sempre a mesma coisa, aqui nós temos o que eles mais gostam. Mas são milicianas, são mulheres. E essas mulheres que fazem parte de um grupo feminino de libertação, não apenas para os obreiros, né, para os trabalhadores, mas também para as mulheres, fazem o discurso tentando fazer com que as mulheres que estão ali sigam. É um discurso um pouco de liberdade, mas uma liberdade para ser mãe, esposa, irmã, um pouco quase tradicional. Embora depois elas vão apurando esse distanciamento do tradicional. E quando encontram a freira, ela diz, não, essa menina não é uma freira, ela é uma escrava do clero. Porque as freiras eram serviçais dos padres. O que as freiras faziam nos seus conventos era rezar, né, cuidar da parte física, que sempre nas paróquias que tem freira, o padre reza a missa, faz as coisas importantes, e as freiras cuidam da casa, cuidam da roupa, cuidam da comida, cuidam de manter a igreja limpa. Essa sempre, inclusive hoje, ainda é a função das freiras. Elas ficam com a função de mulher, né, esse lugar tradicional da mulher. Então, a menina, a Maria, que é uma menina boa, ela acaba seguindo a Pilar. Pilar, que é a revolucionária, que é essa anarquista que dirige esse grupo. Ela segue Pilar. No dia seguinte, Pilar escolhe levá-la de moto para a cidade de Barcelona, onde elas vão se encontrar. Depois, talvez, mandar a menina, a freira, para Saragoça. Nessa escolha, ela prefere levar consigo na moto do que deixar a garota com as outras mulheres do trem. Talvez por proteção, talvez por perceber que ela é muito jovem para se virar sozinha, talvez ela não consiga chegar a lugar nenhum, né? E então ela toma para si a responsabilidade de proteger a Maria. E leva a Maria, e a Maria inicia aí uma trajetória, né, uma travessia interna, que a externa já tinha começado quando o convento foi invadido. Ela faz a sua primeira escolha, ela vai, né, a escolha dela é ir com a Pilar, e nesse momento ela começa a olhar para o mundo diferente. Depois que elas fazem a viagem, ela vê um bispo sendo executado, e quando chega na cidade, elas entram numa biblioteca, numa livraria, desculpe, e a pessoa que está lá, a mulher que as recebe, depois diz a ela, não tema pelo bispo, ele não é inocente. Se ele fosse inocente, ele teria lutado pelos pobres que morrem doentes, pelas crianças que são mandadas para trabalhar em minas, eles nunca fizeram nada. E nós entendemos que a função dos párocos, dos padres, dos religiosos, seria essa, proteger aqueles que são necessitados. E não aconteceu, né? Isso dizia Florem. Há séculos é assim, não mudou, não vai mudar. Não tema por ele, não chore por ele. E dá 3 livros para ela, e ela pega o livro e começa a ler. Ela está disposta, está aberta para esse novo caminho.
ela não está fechada para colocar esse mundo novo na sua vida. Então, ela lê os livros. E a gente vai vendo esses livros, vai vendo como eles vão entrando no discurso dela, né, na identidade dela, na pessoa que ela vai escolhendo ser, deixando de ser um pouco aquela pessoa que era antes, e vai escolhendo porque ela lê. Ela está aberta à informação. Eu lembro quanto a leitura faz por nós, né? Estar aberta à leitura faz por nós. Eu não consegui achar que livro é esse, o livro eterno. Primeiro que ela cita o nome, depois eu percebo que ela leu outros, o pão, né? Busca do Pão, eu não me lembro agora. Mas eu procurei alguns dos livros, né? São livros sobre anarquismo, e me interessou também. Bakunin, nossa, como isso foi entrando na filosofia, vai entrando na vida da gente também, né? Pelo Arandas, entra na nossa vida. E nessas leituras, ela vai se tornando uma outra pessoa, mas sem deixar de ser um pouco a essência, né, dela mesma. Porque a benevolência continuou presente, a fé continuou presente. Lá na frente, quando eles estão na trincheira e ela usa as últimas moedas para comprar batatas, para alimentar o grupo, né, que ela acompanha, as suas novas companheiras, mais outros homens que estão numa trincheira na divisa de um rio, ela fala, não, agora eu consigo batatas porque eles gostam de escutar o que eu falo. O que eu falo é que o mundo vai ser melhor, que um dia vai sobrar pão, vai sobrar comida. E o que sobrar aqui para vocês camponeses, que terão tudo que vocês precisam, vocês vão repartir com as pessoas da cidade. Então, de onde vem isso? Né? Esse discurso libertário de igualdade, se não das leituras que ela já tinha feito da Bíblia, porque aí ela teve uma outra visão da Bíblia, porque, né, quando a gente faz uma visão filtrada, você encontra lá São Paulo dizendo que a mulher só é digna se ela tem cabelo comprido ou véu na cabeça, e Jesus fala, vamos repensar as regras. Então, nós temos uma dualidade no próprio Novo Testamento, que certamente é o que, né, já começa a ser citado no início, e ela vai incluindo essas novas leituras, se tornando uma pessoa um pouco diferente, mas sem deixando de ser a mesma, benevolente, pura, crédula, né, com fé que ela era antes, e desejar o bem das pessoas, que até o final ela não se importa tanto com ela não tem uma voz para si, ela não defende a si mesma, nem quando é preciso, mas ela defende o outro, em vários momentos ela defende o outro, defende a comida do tiroteio, defende no microfone lá, os ideais do grupo que está com ela, né, citando o Bakunin, tenta proteger e até faz uma oração pela Pilar no final, quando a Pilar está morrendo, né, termina de forma trágica, e a Pilar morrendo, ela faz um tipo de oração que é uma oração libertadora, uma libertária, uma oração anarquista, se é possível haver isso, mas a pessoa que ela se torna depois, como, né, a personagem desse filme, do filme que você citou, Lilo, a mulher valente, ela teve que se tornar valente, mas ela foi também protegida. Em alguns momentos ela só pôde ser valente lá na frente, porque no começo ela teve fé que Deus proveria, né? Não estou valorizando o discurso religioso católico, mas a fé dela a levou, né, conduziu, ela seguiu certos símbolos, e esses símbolos permitiram que ela ficasse viva por muito tempo. E depois ela encontrou um novo modo de existir, de continuar com a sua fé. E quando o padre pergunta, você é freira? Né? Você não quer falar nada? Ela não diz nada, ela não quer dizer, sou freira para se salvar. Ela não é mais irmã. Ela não sabe mais quem ela é. Ela é uma nova pessoa. Ela cruzou uma guerra. Né? A travessia dela tornou a menina inocente, pura, do começo, a uma mulher, talvez. Uma mulher que assistiu muitas atrocidades e que escolheu ser uma outra pessoa e que conheceu um outro caminho e que entrou, né, por escolha na luta pelo reconhecimento do valor da mulher, da importância da mulher e da equivalência da mulher, né, em relação ao homem, já naquela época. Então, é um texto, né, interessantíssimo, especialmente para a gente, assim, para a gente que é mulher.
Eu vi há um tempo atrás, né, no começo de 2000, eu vi na televisão, depois eu não consegui achar nada sobre isso. Na Espanha, numa cidade, eu não sei se foi um local ou se foi nacional, eles tinham decidido que iriam debater uma lei que os maridos teriam que assumir trabalho doméstico e as mulheres poderiam denunciar se eles não assumissem. Isso não foi muito longe. Não tinha muita forma de averiguar, de acompanhar isso, mas eu nunca tinha ouvido isso de país nenhum, né, de que o Estado estivesse pensando em obrigar os homens a assumir trabalho doméstico. A Espanha... Sim. A Espanha são várias autonomias, né? Então, assim como o Brasil, há leis locais, né? Sobre essa questão da religiosidade na Espanha, é importante lembrar que a Espanha esteve dominada por 700 anos, desde 900 até 1500, eles estiveram dominados pelos muçulmanos, né? E a unidade, através da rainha da Espanha, né, no caso, Castilla e León, junto com a Igreja Católica, permitiu a expulsão dos árabes, né, que deixaram muita... A Espanha tem uma riqueza cultural islâmica, arábica, muçulmana, muito forte. Árabe. E com essa unidade, né, unidade territorial, unidade religiosa e uma unidade, porque são vários reinos, né, essa unidade estatal, digamos, né? A própria formação, né? Formação do Estado. Né? Eles permitiram que tanto a Espanha como Portugal, que também foi dominada pelos árabes, pudessem se transformar, nesse século XVI, XVII, grandes potências mundiais, né? Mas a partir da expansão, né, dessa história e o crescimento da Revolução Industrial, o surgimento da Alemanha e da Inglaterra, fazem com que aquela região mais avançada, católica, fervorosa, se transforme num dos países mais atrasados, que é o que acontece com Grécia, Espanha e Portugal, né? Até os anos 70. E justamente no começo do século XX, se produz a implantação da República com essa rejeição à Igreja Católica e ao rei, dizendo, eles são os culpados do nosso atraso. Por essa justificativa, eu acho que de tanto machismo e de tanto conservadorismo que existia na Espanha, né? Então, assim, essa polarização fez com que viesse um processo republicano muito forte e de crescimento constitucional muito forte. Quando o Franco ganha a guerra, ele estabelece os mesmos princípios que fizeram a Espanha forte no século XV, no século XVII, no século XVI, né? Século XVI e XVII. Uma igreja católica, e aí temos o aparecimento do Opus Dei, né? Na Espanha, com José Maria Balaguer. O Franco traz o rei, Juan Carlos, o filho do rei, e coloca ele no trono, né? Que saiu agora por denúncia de corrupção, um monte de coisa, né? E a unificação estatal. Ele proíbe as línguas que não sejam o castelhano. Então, o tripé, o castelhano é uma língua de opressão. Você que é linguista, é interessante isso. E praticamente a língua do colonizador, se pudesse pensar no nosso ponto de vista. Mas né? Pior é quando não é colonizador, ele é o que impõe dentro do... Ou seja, é interessante essa postura. Bom, Kênia, eu te agradeço. Eu vou pedir para a Rosana colocar o segundo filme, que é As 13 Rosas. É um outro filme sobre
mulheres que viveram a Guerra Civil Espanhola. Você pode colocar, Rosana, por favor? Que mi nombre no se borre de la historia. Hay mujeres que viven para siempre. Mujeres que aman y ríen. A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estabas en contra de las armas? La pistola no mata. Mujeres que sufren y luchan. ¡Arriba España! La madre que los parió. No se te ocurra meterte líos. Padre. Aquí no estás segura. Está buscando armas en las alcantarillas. Desde el alzamiento votaba a los partidos católicos. ¿No milita su marido en el Partido Comunista? Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuvieran. Desnúdate. No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sedientos de sangre! ¡Hijos de ¡Podrías matarte a mí! ¡Matarte a mí! Hay mujeres que nunca se olvidan. Las 13 Rosas, una película de las que hacen historia. Bom, As 13 Rosas é um filme também maravilhoso que faz chorar a qualquer um. Eu vou pedir para Elizabeth, né, se apresentar e conversar conosco. Ela é a nossa mascotinha, já que se impõe com sua personalidade forte. Elizabeth, conta pra gente a tua experiência com o filme. Agora, vendo o trailer do 13 Rosas, bateu uma nostalgia. Nossa, esse filme é brilhante, perfeito. Acho que precisa de reassistir novamente. Nossa, incrível. A direção dele, a atuação é fantástica. Mas, vamos lá. Eu vou falar de um lugar que é bem específico para esse filme, que é de uma anarcofeminista. Então, eu me senti bem representada. Antes de assisti-lo, eu li diversas críticas duríssimas sobre a direção do Vicente Aranda, que ele era um diretor velho que subia ali na Espanha galgando esses filmes que não diziam muito sobre algumas coisas que eram ditos de memória, mas não representavam bem aquilo que ele escolheu tratar. No entanto, quando eu assisti, realmente essas críticas não bateram muito. Porém, a gente precisa pensar que é um filme sobre mulheres que lutavam por mulheres, por si e por outras, porém são idealizadas por homens, né? A direção é do Vicente Aranda e o roteiro é do José Nieto, que são dois homens, e é lamentável que não tenha tido direção de uma mulher, ou então que o roteiro não tenha tido participação de uma, e a gente percebe que toda a história, apesar de ser crível em alguns momentos, na maior parte do tempo, ela é muito fantasiosa sobre a personalidade dessas mulheres, né? Elas são personas, elas são de fato personagens, elas não são mulheres identificáveis da luta. Porém, dito isso, sendo um filme de memória, eu acho que ele é extremamente válido, uma vez que ele dá luz a essa historiografia oficial, né, que houve todo esse apagamento histórico dessas mulheres que lutaram por seus direitos, que lutaram não apenas do ponto de vista feminista, mas foram anarquistas, comunistas, socialistas, que estiveram de fato na luta, que, pegando ou não em armas, tiveram uma forte participação nos conflitos e foi de fato decisivo, mas que sempre são deixadas de lado. A gente pode ver que há uma maioria massiva de filmes e séries que sempre colocam o homem como o herói, como o salvador, como o combatente, mas onde estão essas mulheres? O filme da Aranda é interessante porque ele nos faz pensar quem sofre mais com a guerra. São de fato as mulheres. E nós podemos pensar isso com a cena em que um dos anarquistas instala a bomba e todos o que anda com o reloginho
E aí todos ficam ali naquela apreensão, e mais para frente ele é morto no combate. Nós vemos a mãe, a esposa chorando ao lado dos cadáveres. Recentemente eu assisti The Defeated, excelente. E a Marianne, que é uma também, de certa forma, revolucionária, ela é uma mulher marginalizada no pós-guerra, e numa das cenas de sofrimento dela, ela diz que existe uma palavra para as mulheres que perdem os maridos, mas não para as que perdem os filhos. E isso a gente vê muito bem nesse filme, porque muitas ali perderam seus filhos, perderam suas famílias, as pessoas que eram importantes para elas. Mais para frente será a Maria, que perdeu tudo, perdeu a própria identidade, aquilo que ela achava que era identidade, perdeu a relação dela com o convento, com a primeira família dela, perde a relação com a segunda família, que são essas mulheres extremamente unidas, e quando a gente pensa isso em termos de um feminismo atual, a gente vê que é bem mais complicado, que a sororidade, inclusive um tema que é muito combatido pela maior parte das feministas, quase como uma ingenuidade, às vezes, que vem desse feminismo liberal, e que é muito complicado na prática, porque quando a gente pensa todo esse contexto envolvendo o capitalismo, envolvendo essas mulheres que sofrem de diversos fatores, não apenas de um feminismo geral, mas dentro de suas particularidades, que é um debate recente, em comparação ao filme, que é de 96, de lá para cá muitas coisas aconteceram, porém eu não quero entrar nesse viés. O mais interessante para mim, o que mais me marcou realmente foram essas figuras de mulheres que são idealizadas, que lutam por um ideal e que constantemente estão tentando provar o seu valor. Elas dizem a todo momento, seja através de seus atos ou palavras, que elas estão ali resistindo não apenas aos conflitos internos da Espanha, elas resistem aos homens dentro do próprio movimento, que eu achei brilhante a maneira como eles representaram algo que é tão atual, que são esses esquerdomachos, esses homens que são tão desconstruídos, que são tão ideários, né, que são tão envolvidos com a luta e são tão feministas e apoiam tanto a mulher, mas a castram e continuam perpetuando os ideais patriarcais. E são esses homens que constantemente estão tentando impedi-las de ir ao combate, de tocar em armas, de provar que elas são tão boas quanto eles. E eles têm pleno conhecimento disso. Eles sabem, por exemplo, a cena em que a Floren entra na trincheira e pergunta por que eles não estão conseguindo atirar. E o militar do outro lado já está caçoando dele, já está andando livremente, sabendo que ele não vai ser atingido, porque já foram uns 10 tiros e nenhum deles acertou, então ele está bem tranquilo. Ela chega, então peraí, é assim, vou mostrar para vocês, faz, atira e acerta. E mata o militar. Eu achei essa cena maravilhosa. E depois ela se assusta, porque uma coisa é você tentar atirar, outra é você conseguir matar alguém. E esse filme é muito bom pelo fato dele mostrar que há várias nuances dentro de um movimento. E como essas nuances se transformam na personalidade do revolucionário. Isso começa com o nervosismo dela por matar alguém. Uma coisa é eles estarem indo à guerra sabendo que poderão ou terão de matar alguém, outra é de fato fazê-lo. E essa é uma crise que ela começa a sentir depois que ela mata o militar. Por mais que ela saiba que ele é um antagonista, de todas as coisas que os separam ideologicamente falando, matá-lo ainda é um choque. E isso é bem interessante, porque nós temos várias nuances dentro de um movimento que muitas vezes são esquecidas, e o movimento anarquista eu acho fantástico, sou extremamente apaixonada, e quando a Maria começa a se apaixonar por ele, nós nos apaixonamos também como espectadores. Ela tem essa jornada muito bonita de autodescoberta e de descoberta dos outros, porque nós vemos que ela é uma personagem que convive o tempo inteiro com outras pessoas, mas não convive consigo. Ela pouco sabe sobre si mesma. E quando ela vai descobrir isso, é ao lado de outras mulheres que são fortes, que são determinadas, que têm uma sexualidade livre, e ela, como uma freira que havia casado com Cristo e que ainda anda com a aliança. O padre, nós só sabemos que é padre porque elas informam, porque ele
da vida passada dele, por assim dizer, ele nada mais tem. E a cena em que ele a beija, fica bem claro a relação de privilégios que esses homens obtinham dentro do próprio movimento e fora dele. Por mais que ele ainda tivesse sido um padre, dentro do movimento ele exerce uma certa influência. E quando eles estão conversando, ele a beija e ela fica em choque, porque ele faz sem o consentimento dela. E então ela fica olhando ele, mas isso jamais teria acontecido se você tivesse sido freira. E ele fala isso quase como se fosse um favor, ela tivesse sido beijada. E ela claramente não se importa com isso, realmente é uma escolha dela ter sido freira. E todo esse movimento vai se desconstruindo dentro dela a partir do momento que ela vai entrando nessa jornada de outros, forçada a princípio, mas depois ela acaba se apaixonando por aquilo e vendo que talvez tenha sido o melhor, essa saída abrupta da vida anterior que ela tinha, que era muito castrada, muito limitada, e que realmente interferia na personalidade dela, que já era muito bondosa, muito tranquila, muito quieta, sempre abrindo mão de si mesma, porque isto é ser cristão, porque as freiras sempre devem ser abaixo dos homens, a relação patriarcal dentro da igreja é fortíssima, e o final, para mim, é o momento mais realista do filme, porque ele é decepcionante. E quando a gente sente na pele da Maria a decepção que ela se encontra, que ela sente quando ela vê tudo aquilo pelo qual ela lutou, com as mulheres que ela lutou, com as pessoas que ela já havia se familiarizado, cair por terra, ela fica em choque. E a gente percebe isso também, que é mais um sofrimento das mulheres com a guerra, que é o estupro. Ela é violentamente estuprada, os militares veem acontecer e não fazem nada. Inclusive, tem o rodízio entre eles, já que um não é suficiente, é preciso que outros a estuprem, a violem, já que ela era uma anarquista, então ela não era uma pessoa respeitável, então ela não era nem uma pessoa, então ok, o estupro ok. E entra o general e vê a cena e interrompe, soube que ela era uma freira, então não toquem nela. Agora não é mais aceitável o que vocês estavam fazendo, o estupro já não é mais aceitável, porque ela foi parte desse estado que está se revitalizando novamente, então, por favor, ela volta a ser um ser humano. Mas, em silêncio, encerra o filme em silêncio, com ela retornando a esse aspecto religioso, que fica bem claro que ela nunca abandonou, e isso é muito interessante. Por mais que ela tenha tido contato com todos os ideais anarquistas, com essa abolição da religiosidade, dos ícones, nós temos cenas fortíssimas de iconoclastia, nas quais eu, como artista, sofri terrivelmente. O começo, para mim, eu quase chorei quando eu vi as obras de arte sendo queimadas, foi muito doloroso. E ela permanece agarrada a tudo isso. Aliás, a fé que a deixa ali. Se não fosse todas essas coisas nas quais ela acredita, ainda que ela acredite em Deus e em Bakunin, que para muitos anarquistas isso poderia ser contraditório e até um paradoxo, ela consegue equilibrar as duas coisas e não deixa nem de ser uma nem de outra. Ela equilibra esses ideais dentro de si e usa o que ela acha que é melhor para a constitucionalidade. E isso é algo que nós podemos tirar para nós, porque é incrível. Essa transformação que ela faz realmente é uma construção do self dela. E ela faz todo esse processo com o carinho de outras pessoas, com o aprendizado. O fato dela ter se disposto a ler os livros anarquistas já é incrível, porque ela consegue se abrir para esse mundo no qual ela está entrando, não apenas para que ela possa se apaixonar, mas para que ela possa entender com o que ela está lidando. Isso é fantástico. É sinal de que ela tem inteligência, ela não é uma freira, não é a imagem da freira bondosa, casta, ingênua, que nada sabe do mundo. Ela quer realmente aproveitar essa oportunidade que ela tem, apesar de dúbia e perigosa, afinal, os conflitos que ela enfrenta não são apenas armados. Tem os da própria personalidade, é claro, mas dentre esse grupo de mulheres, e uma das cenas mais fortes é quando elas estão na Assembleia reunidas,
e a gente vê uma mudança de discurso, mais ou menos como a mudança de discurso que nós vimos hoje com a Carta Nação, que é um tom, assim, totalmente diferente, né, eu ameacei aqui todo o judiciário, ameacei os poderes, mas não era a minha intenção, gente, eu tenho respeito a todo mundo. E é o que acontece com a líder quando elas estão na Assembleia, e ela diz que as mulheres são incríveis, que as mulheres devem se emancipar, e isso, feminismo, mas espera aí, não vamos lutar, não vamos para a guerra, tá? Vamos ficar aqui fazendo papéis domésticos, tradicionalmente tidos como femininos, vamos dosar o nosso discurso, vamos ser aqui, né, subalternas aos homens, e o do Ruth, ele é um claro homem de seu tempo, mas também um homem do nosso tempo. Ele é realmente o esquerdomacho que assim, ele luta, né, pelo ideal anarquista, mas, na verdade, ele é a farinha do mesmo saco dos outros. Ele não é um fruto que não cai longe da árvore do Estado, né. Ele critica todo esse sistema, ele critica ali os militares, mas seus apoiadores estão, de certa forma, militarizados. E ele diz que, né, todo mundo se trata como igual, mas eu quero que me idolatrem, porque é quase como uma seita, né, então eu preciso ser o líder, e todo mundo deve me ouvir. Ele já tem todo um planejamento da luta, e logo ele muda o discurso, e é quando tudo começa a decair, e a gente acompanha um processo de decadência no filme, e de desconstrução de tudo aquilo que eles conquistaram. E é um processo doloroso para os personagens e para quem está assistindo. Da minha fala isso, Felipe. Elizabeth, o tema do estupro nós conversamos quando vimos a Trincheira Infinita, lembra? Que como o tema do estupro, ele foi muito utilizado, sempre foi utilizado em guerras para denegrir e para quebrar a imagem. Na época da ditadura militar, tanto mulheres como homens eram estuprados justamente para quebrar a moral dessas pessoas. Na Guerra da Sérvia, né, na Guerra dos Balcãs, tanto um lado como o outro estupravam as mulheres para deixá-las grávidas, para que o inimigo nasça dentro daquelas mulheres, e, sendo assim, elas eram rejeitadas pela família, elas eram rejeitadas pelo seu contexto social, não eram aceitas, e criava mais conflito ainda, né? Na Guerra das Malvinas, acho que eu tinha até algum momento, eu devo ter comentado nas minhas aulas com vocês, isso, na Guerra das Malvinas, os ingleses tinham os mercenários, que eram os Gurkhas, que eram uns orientais de 1,50 m, que usavam uma faca, né, e um equipamento de guerra. Todo argentino que eles pegavam, eles estupravam e soltavam, justamente para difundir essa ideia de medo. Um argentino, um jovem, estamos falando de jovens de 18 anos, o estupro a qualquer idade, mas, no caso, jovens que são jogados para uma guerra que não é deles, com um nacionalismo fervente, que aparece nesses momentos de crise, como que nós estamos vendo nesse momento, e se encontram com um inimigo que é brutal. No caso do filme que você está mencionando, né, ali era o exército marroquino, né, era a legião estrangeira espanhola, formada por marroquinos, que eram brutais, e utilizavam a mesma técnica do estupro, justamente para... há uma necessidade de saciar vontade, sim, mas é uma necessidade de imposição de medo, de quebrar qualquer resistência. Sobretudo humilhação, né? É uma violação não apenas do território da pátria, do próprio corpo. Então, é um movimento de conquista, né? Na verdade, o conceito é estupro, estuprar a moral, né, e quebrar qualquer tipo de resistência. Eu ouvi da minha filha esses dias esse conceito esquerdomacho, eu achei muito doido. Esquerdomacho. E eu estou vendo que você tem um Cacilheiro do Diablo, aí um vinho ali atrás, chileno.
Muito bem, muito bem. Bom, boa escolha. Eu estou com a boina na pista hoje. Eu vou pedir para a Rosana colocar um outro filme que também fala sobre o tema de mulheres da guerra, chama A Voz Dormida, e depois entramos todos na tela para conversar e socializar o debate. Rosana, por favor. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Pero si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. Pues que el maldito partido se busca otra leche. Tú eres la Pepita, ¿verdad? No mire que ustedes los comunistas sois todos unos frescos. ¿Tienes novio? Sí, estará hablando con uno en Córdoba. Entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, cuñadita? ¿Tu casa aquí tú estás loco? Vemos que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. A ti no te va a pasar nada, ya lo verás. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes. Pepe, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad, que te conozco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Hable usted con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana para que venga por la niña. Bom, Rosana, vamos convidar a todos. Dessa vez vamos fazer diferente. E socializamos as questões abertamente. Bom, essa segunda volta, nós sempre falamos aquilo que ficou pendente. Mas eu deixo aí aberto para vocês falarem o que vocês quiserem complementar e podemos socializar um pouquinho mais. Helena, tu és primeiro. Eu primeiro. Eu primeiro. Assistindo esse filme, eu me lembrei de 2 outros filmes sobre guerra também, e que me deixou muito pensativa. Um deles foi Até o Último Homem, né? Que o personagem lá luta até o último momento da guerra sem pegar em arma. E o outro na verdade não é um filme, mas é uma série, As Telefonistas, né? Que foram as sufragistas, e elas não pegaram em armas, mas elas usaram de toda a pequena influência que elas possuíam naquele momento, através daquela empresa, para movimentar e para dizer, né, em que momento, em que espaço, em que voz que elas tinham ali, né? E quando eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei pensando se ele era uma fantasia, né? Porque na história, né, eu não me lembro de ter estudado que... E se estudei, né? Claro que eu estudei a Guerra Civil Espanhola, e não me lembrava de nada dessa questão feminina e de como elas tinham lutado. E aí eu fui pesquisar e ver se realmente, né? Falei, deixa eu tirar essa dúvida, ver se realmente essas mulheres lutaram, se elas pegaram em arma mesmo. E eu fiquei, assim, estarrecida, né? Com a história, e o tanto que a história apagou, né? Essa questão, essa história, né? E aí também eu li uma reportagem falando desse filme, foi baseado em um livro, o livro de Antônio Rabinat. Não sei se vocês já leram, eu não tinha escutado falar desse livro, mas um livro mais recente, de uma estudiosa, que se chama, deixa eu conferir aqui o nome dela, Mulheres Livres, e o livro é de Marta
Axberger, se eu estou pronunciando correto. Então, nós temos um momento de fazer justiça, né? E mostrar o que essas mulheres fizeram, e elas lutaram não só por um ideal ali, né? Por um ideal, vamos dizer, comum ali de todos, mas também pelos ideais feministas, né? E naquele momento elas tiveram que lutar também pela sua integridade, né? Pelo seu corpo, né? Porque a gente viu em alguns momentos, né? Algumas tiradas, assim, como se o corpo delas fossem diferente dos homens, que não tivessem as mesmas necessidades, né? E que elas mostram que não, que tem as mesmas necessidades, ou que não, ou que elas colocaram essas necessidades à parte, como os homens fazem na guerra, que elas também eram capazes disso, né? Mas nos choca um pouco, eu confesso que me chocou um pouco, né? Porque a gente sempre fala, tem um livro que diz, a guerra não tem gosto de mulher, da soviética, que eu já mencionei aqui, né? E aí ela mostra as mulheres na guerra, mas fazendo os serviços que os homens não fazem, né? Não é estar lá no front, mas todos os outros serviços que as mulheres fazem em uma guerra, né? Mas é um filme que traz muita reflexão, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, dessa guerra polarizada, desse momento de que nós, como mulheres, aonde nos colocamos, aonde estamos nesse momento. E como que estão os nossos direitos nesse momento, né? Outro livro que me lembrou também esse filme foi o conto da Aya, da Margaret Atwood, né? Que ela se inspirou, né, nesses regimes totalitários para mostrar que os primeiros direitos que são cortados e aniquilados são os direitos das mulheres, né? Então, é uma guerra aí que nós vamos lutar, acho que para o resto da vida, né? A guerra tem, sim, o rosto de mulheres e de homens e de todos nós, né? Que lutamos por alguma causa e por alguma guerra. Na Segunda Guerra Mundial, né, Helena, as mulheres foram para as indústrias, né, nos Estados Unidos, que é o que permitiu o desenvolvimento industrial enquanto os homens lutavam. E depois, quando os homens voltam, elas têm que voltar para casa. E aí você cria todo aquele mito, você cria um mito da Doris Day, né? A mulher que espera o marido e fica ali, linda, maravilhosa, cabelo arrumadinho, cuida das crianças. Então, é uma situação bastante insólita ser mulher, né? Gineta, tu ves, te toca, cuéntanos. Ok. Sobre la película en sí, tal como decía aquí Elena, que igual entiendo un poquito de portugués, entonces eso de que es un film que te lleva a la reflexión, por supuesto que sí, o sea, acá recuerdo una entrevista que leí sobre Vicente Aranda, que decía que él trataba de reflejar en esta película esa historia no contada, ya la memoria histórica. Y dentro de la misma película se dan algunas contradicciones. Por ejemplo, es súper interesante analizar el tema del anarquismo y la contradicción dentro del mismo anarquismo, cuando desde las mismas mujeres anarquistas, una de las líderes pide que por favor ahora las mujeres se dediquen a otra cosa, o cuando aparece el personaje de Miguel Bosé y dice ya, ahora váyanse del frente. Y me hacía recordar mucho una de las cosas que dijo Elizabeth, creo, Elizabeth. Recordé mucho con lo que ella hablaba recién, lo que ocurría durante la Primera Guerra Mundial, que las mujeres se les pedía participe de esta guerra tejiendo calcetas para nuestros soldados, que es un tema súper fuerte, o sea, anda y trabaja en una fábrica, hace balas, pero no tomes ningún armamento, estás como relegada de esto, porque esto es para hombres. Y esa es una lucha que también nosotros vemos
no solamente que se dio en Europa, sino también aquí en Latinoamérica. Yo recomendaba recién, hay una película hermosa, preciosa del año 2001 que se llama En la lengua de las mariposas, que habla un poco de la historia de las hermanas Mirabal, en el tiempo de las mariposas, perdón. Y también habla sobre la lucha y la reivindicación de las mujeres aquí en Latinoamérica. Ahora, sobre el film de Aranda, también te deja reflexión, como por ejemplo, otro tema para reflexionar, el tema de la revolución. La revolución que si bien es caótica y que genera cambios, genera transformaciones que a veces son esenciales para las sociedades, cómo la misma revolución se va devorando a tus hijos, o en este caso a tus hijas, y cómo estas mujeres libertarias que muestra Aranda en su film son mujeres que están condenadas a la incomprensión porque luchan en dos frentes. Desde el frente que está tratando de liberar a la nación y desde el frente que trata de liberarse a sí misma. Y también ahí está el tema de cómo ellas mismas, a través de esta lucha, acceden a la dignidad, acceden al reconocimiento, gracias a su valentía. Pero también ahí hay una historia trágica, porque sufren, son denigradas, son violentadas, son violadas, son engañadas, golpeadas, y finalmente vemos cómo esta lucha también trae violencia para ellas. Y en estos tiempos que estamos viviendo, la violencia lamentablemente hacia nosotras se está, digámoslo así, es una violencia que se está tan mal acostumbrando a naturalizar esta violencia, la violencia hacia nosotras, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, por nuestro rol dentro de si queremos ser madres o no, el rol que asumimos nosotras mismas en la sociedad. O sea, ¿por qué hablas así? Si tú eres profesora no puedes pensar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Una violencia que lamentablemente está siendo naturalizada y normalizada en esta época. Y aquí está el llamado a través de este film a reflexionar sobre nuestras propias reivindicaciones, porque aunque estemos en pleno siglo XXI, que estemos viviendo en el 2021 y creamos que somos la sociedad más moderna del mundo, hay muchos aspectos que siguen siendo patriarcalizados dentro de nuestras propias vidas. Y ahí el llamado a reflexionar cómo reivindicamos nosotros, hombres, cómo reivindican ustedes la mirada hacia sus compañeras, hacia nosotras las mujeres, y cómo nosotras las mujeres reivindicamos nuestra propia mirada hacia nuestras congéneres, practicando, por ejemplo, la sororidad femenina, que es un llamado, pero más que claro, yo me escandalizo cuando veo la violencia, tanta violencia hacia nosotras mismas, hacia nuestras hijas, hacia nuestras hermanas, y esa violencia que a veces surge de nosotras mismas también. Entonces, creo que el film de Aranda nos hace reflexionar sobre los roles, sobre la lucha, y esa lucha que no ha terminado, por mucho que pensemos que estamos en el siglo XXI. Eso, Panchito. É interessante pensar que tanto o Brasil como o Chile teve presidenta, né? E muitas das críticas à presidenta, das presidentas, vinham de mulheres. E outra coisa que eu acho assim complicado é que as mulheres fazem parte da 53, 54% da população eleitora, e não conseguem escolher mulheres para o Congresso. E tanto no país, no Chile, como no Brasil, não é... Eu lembro, eu era de um partido chileno e eu só votava em mulheres. Aí eu votei Yuri. Para mim, Yuri é mulher, e era um homem. Foi a pior decepção que eu tive.
Tá bom. Kênia, por favor, tuas impressões. É um filme que é prolífico, né? Me fez voltar em muitas outras histórias, outros filmes, outros livros e outros estudos sobre dominação feminina, como a cultura milenar que nós temos registro, né? Quantas e quantas formas de dominar a mulher existem, até aqueles sapatos ridículos que deformavam os pés das chinesas, né, para mantê-las presas. Elas não correm, elas não se defendem, elas sentem dor o tempo todo, né, elas não podem fazer nada com aqueles pés, e os vestidos imensos, que também sempre tornaram a mulher uma presa fácil, e a cultura, né? A mulher, para ser respeitada, tem que fazer cara de paisagem, sorrir o tempo todo, ser boa esposa. Se ela é necessária para fabricar coisas na indústria enquanto os maridos estão na guerra, elas vão lá trabalhar, e depois que eles voltarem, elas vão voltar caladinhas para casa, assumir todo o seu lugar de mulher, a sua doçura feminina, como diziam lá as mulheres que estavam também envolvidas, né, com a luta anarquista e nacionalista. E quantas e quantas formas nós temos hoje ainda, né, de dominar a mulher, e principalmente a moral. A gente ainda olha para... Eu tenho 2 filhas adultas, 27 e 25 anos, 28 e 26 anos. Estão mudando agora as idades. Faz aniversário uma daqui a alguns dias. E eu digo a elas muitas vezes, eu sinto muito te dizer isso, eu achei na minha adolescência que eu ia dizer para você, viva a sua vida como você quiser, mas eu não posso. Eu tenho que dizer para você, tome cuidado à noite onde você andar, não confie em qualquer homem, não confie em qualquer motorista de Uber, tenha cuidado com isso, com aquilo com que você fala para não ser mal interpretada. Eu ainda tenho que dizer isso, eu me sinto tão mal de dizer isso a elas, e eu digo, me sinto mal por dizer essas coisas a vocês. A mulher, se ela percebesse o seu real valor, a mulher detém a próxima geração. As mulheres produzem seres, produzem pessoas, produzem os próximos humanos da nossa cultura. Controlar as mulheres é manter a cultura como ela está, é garantir que as coisas vão mudar minimamente, né? E eu vi um estudo há um tempo atrás, como a China tinha política de apenas um filho, muito raramente segundo filho, e eles davam preferência a filhos homens. Em alguns anos, esses filhos homens, numa grande maioria, né, únicos filhos, deveriam se casar e teriam que buscar mulheres em outras culturas, porque eles não encontrariam mulheres suficientes para se casarem no seu próprio povo. Então, isso poderia causar uma mudança muito grande na cultura chinesa nos próximos 50 anos. Né? Esse estudo já era de uns 10 ou 20 anos atrás. Quer dizer, isso está acontecendo por lá. Né? Essas crianças que estavam nascendo já estão ainda nesse processo de se casarem com mulheres de outras culturas, por não encontrarem chinesas. E, né, as próximas gerações, quem cria a criança, quem educa, quem fica em casa ainda é a mulher, né? Então, a cultura da mulher predomina no laço familiar, no seio familiar. Então, assim, acaba que os países muito tradicionalistas, machistas, eles acabam encontrando outras formas de garantir que a sua cultura prevaleça e permaneça como ela está. Né, nesse domínio de justificar, mas ele é homem, ele pode. Eu senti muito na pele isso, ele é homem, ele pode. Escutei muito isso em casa. E é justamente essa questão do controle, né? A mulher controla a vida, a mulher produz a vida, produz os próximos seres da cultura, os próximos humanos que vão viver aqui. Então, é preciso mantê-la sob controle. E o Vicente Arandas não é um produtor assim, polêmico, ele é muito voltado para... Ele gosta da parte da sexualidade, né? Ele trouxe, dizem pesquisadores dele, que o que ele trouxe do ambiente anarquista é bem aquilo que existia mesmo, é uma tentativa de ser livre, de ter controle do próprio corpo, de dizer eu quero ou não quero.
que as mulheres até hoje não podem fazer. Né? Dizer eu quero, e eu, principalmente, eu não quero, sem correr risco de vida em alguns momentos. E o que ele, voltando também à Guerra Civil, quando ele produziu o filme na Espanha, não foi tão bem aceito, porque, em primeiro lugar, havia muitas feridas abertas, muitas pessoas vivas que passaram pelo processo. E a visão dele não é aquela visão de heróis e vilões, é uma visão que põe todo mundo humanamente, né, existindo no meio de um conflito bélico, tendo que lutar, como já foi dito, uma guerra que não era sua, matar pessoas com quem, até dito no filme, com quem você depois, né, se não matasse, né, teria que trabalhar na mesma fábrica que ela. Então, eles estavam lidando com essa dicotomia. No dia a dia, a população da Espanha ainda lidava com pessoas com quem eles tinham lutado em posições opostas durante esse período. E quantos anos depois, né? Então, as marcas, as feridas, ainda estavam frescas, porque as pessoas não se livram tão rapidamente de tudo que passaram, né, num período tão grave como foi. E Libertárias foi um filme também... eu não vou dizer muito mais, não. É um filme feminista. Né? É um filme feminista, não tem jeito. Mesmo sendo feito por homens, né? Mesmo sendo feito por homens. Porque a gente tem essa grande maioria masculina ainda no cinema, né? E a sacada do diretor, as atrizes que participaram do filme, elas são de primeira linha. Né? Eu vou pedir para a Rosana, depois da Elizabeth, colocar um filme chamado Belle Époque, e também tem um reparto, né, um grupo de atrizes maravilhosas. Elizabeth, os seus comentários. A Kênia mencionou a China, a tradicionalidade machista da China, né? E a gente vê como é contraditório o fato de ser uma China comunista, né? Todo esse discurso socialista que usufruiu dessas mulheres na luta, que não chegou ao poder sem elas, mas que depois fez de tudo para que elas fossem apagadas e continuassem sendo. Isso a gente vê também na União Soviética, muito fortemente, não tanto quanto na China, ou em outros regimes. Em Cuba é um pouquinho menos, mas ainda assim, nós temos essa desvalorização constante da ativista feminina, da mulher guerrilheira. E esse filme, ele é bem interessante porque ele traz essas contradições desse apagamento político e histórico dessas mulheres que foram, de fato, uma força potente durante todo o conflito, durante todo o movimento, e que sem elas não seria possível, né? Não estamos pensando apenas naquelas que pegaram em armas, mas nas que possibilitaram que os maridos estivessem lá, porque quando eles chegavam em casa, tinha roupa, tinha comida, estava tudo pronto, não tinham que se preocupar com nada, não eram homens independentes, e justo até o momento que elas se cansam e lutam assim por si mesmos. E esse é um valor muito importante no filme, uma vez que ele representa todo esse contraste muito grande que os jornalistas carregam entre si. Especialmente quando a gente pensa na esquerda, não necessariamente na América Latina, mas a gente pensa os movimentos de esquerda no geral, que sempre são muito dissociados entre si, que não conseguem articular, e os anarquistas são um claro exemplo disso, porque nós temos várias frentes anarquistas, nós temos anarcossindicalistas, temos o mito do anarcocapitalista, temos anarcocomunistas, que muitas vezes não conseguem dialogar entre si e não conseguem se organizar. E, para além disso, nós temos uma esquerda que é totalmente dividida e sempre atropelada por partidos de direita. E isso aconteceu com a gente na última eleição. Nós tivemos um debate muito grande, vamos apoiar Ciro, não vamos apoiar Haddad, e no final quem ganhou foi Bolsonaro. Porque fomos burros o bastante de fazer campanha para ele, mas, acima de tudo, de nos separarmos entre si. E continuamos fazendo isso. A gente vai ver isso cada vez mais forte nas eleições do ano que vem.
Porque essa polarização é não apenas estúpida, como ela torna inviável toda a esquerda. Ela não consegue articular, não consegue se ouvir. Ainda mais no século XXI, com tantas vertentes dentro dos nossos movimentos, que impedem muitas vezes um debate claro e límpido, porque nós estamos muito presos na questão de locais de fala e de cerceamento, e acabamos recorrendo àquilo que detestamos, que é a censura, o que acontece muito dentro da esquerda. E esse filme, particularmente, eu achei ele brilhante, porque ele coloca à vista esses confrontos dentro da própria esquerda, na fala do Ruth, já estão ali no final, em que ele está com os outros líderes da Espanha, e ele fala que nós vamos para os nossos irmãos russos como se faz uma revolução. Tudo ele é muito pretensioso, né? Porque os russos, pelo menos, conseguiram fazer a revolução, eles nem isso. Então, é bem decepcionante. Ele chega com todo aquele ar de eu sou o anarquista, eu sou o líder revolucionário, e na verdade não é nada. Ele é mais um fantoche nas mãos dos grandes líderes institucionais, e o que ele faz pelos seus próprios apoiadores é nada, né? Ele só envia-os à morte. Quão poucos sobraram de anarquistas que foram para esse combate? E a Maria é um exemplo desse, que ela poderia não ser abertamente e declaradamente anarquista. Tanto é que em uma das cenas, quando o padre pergunta para ela, você é anarquista? Ela sorri para ele, não diz nem que sim, nem que não. Ela é o que ela é, né? Ela é política, e isso é sobretudo mais importante que tudo. Então, para mim, o que mais sobressaiu do filme realmente foram esses conflitos dentro da própria esquerda, mas, acima de tudo, dentro dos movimentos libertários, ditos revolucionários, que, na verdade, estão cheios de dogmas do próprio sistema capitalista, e é óbvio, né, é difícil expurgá-los, ainda mais quando a gente continua vivendo dentro da sociedade capitalista, não é uma coisa fácil, está impregnado na consciência coletiva, mas é algo que deve ser, de fato, combatido, ainda mais quando ele é levado para um momento que é uma associação tão potente quanto aquela, né, eles já estavam organizados, de fato, para a luta. Então, a desconstrução de todos esses modos operantes era importantíssima, e ela não aconteceu. Ela foi cada vez mais estatizada dentro do próprio líder revolucionário, dentro de um movimento anarquista que não deve pressupor líderes, nem presidentes, nem forças maiores, não uma representação de Estado, e o do Ruth era exatamente isso, né? Ele era o Estado para eles. Então, eles deixaram de servir a um mestre para servir ao outro. E continuaram morrendo por esse mesmo mestre. Enfim, foi um prazer esse filme, maravilhoso. Eu tenho minhas críticas quanto à direção, mas já as coloquei aqui, e é isso. Tá certo. Bom, gente, eu vou pedir para a Rosana colocar o filme, né, o trailer do Bela Época, e na volta fecharmos o debate. Tá bom? As últimas considerações. ¿Te gustan los picatostes? Lo que más. ¿Qué haces? No me digas. En fin, que hubo cópula. Siempre dándole la razón a ellas. ¿A quién? A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto. El primer amor. Oye, que este nos la desvirga. Oye, pero qué guapo estás. ¿De qué vas disfrazado? No es un disfraz, es el uniforme de mi abuelo. Pues te sienta muy bien. Ya lo sé, por eso me lo he puesto. Resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio. Mira qué calentitas están. Pero vamos a ver, ¿tú crees en el infierno? Yo sí, pero esta no. Estas
Son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó, ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. Muito bem. Bom, então vamos fazer o fechamento, começando pela Gineta. Ginetita, usted primero. Bueno, a ver, conclusiones. Últimas consideraciones. Claro. Sobre este hermoso film de Libertarias. Dos ideas que quedan ahí para reflexionar, o no dos, un poquito más. Digamos, el rol, insisto, que tenemos nosotros, este rol, este empoderamiento femenino, ¿cierto? La evolución que representa, por ejemplo, para María, el descubrirse, construirse, reinventarse como mujer, que es algo que ocurre en nuestra sociedad actual y que está ocurriendo a cada segundo y a cada minuto. Y la apertura que hay que tener, no solamente desde el otro lado de la vereda, sino desde el lugar mismo que nos corresponde en la sociedad, esa apertura de mirar las cosas con amplitud, ¿cierto? Me encantaba a mí el personaje de Florian, el que hace la Victoria Abril, que se cuestiona todo. Me encanta ella en el film de Aranda y dice, bueno, para mí Jesucristo es mujer y Dios es fascista. Entonces me encanta ese cuestionamiento. No todo tiene que ser como se nos dice que es. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, de reinventar, de descubrirnos, de construirnos, nosotras, ¿ya? Y también de construir, como decía Kenia decía, el tema de la infancia, de los hijos, estas nuevas generaciones que nacen ya con una apertura, digamos, no binaria, ¿ya? ¿Por qué todo tiene que ser masculino o femenino? Entonces, esa apertura y esa crianza a entenderse, a construir tu propia identidad y también a construir tus propias luchas, que finalmente las luchas individuales a veces son luchas colectivas. Cuando encontramos un objetivo en común, entendemos que es tan importante el entender a la otra, al otro, ¿ya? Y luchar por reivindicaciones que no solamente son personales, sino que son a nivel de un colectivismo. Eso es un poco la reflexión en torno al film de Aranda, que a pesar de estar situado en un contexto histórico de la época civil, 1936, 1939, si lo traes a la actualidad, muchos de los elementos que te presenta se te hacen tan propios de lo que estás viviendo desde tu propio país o desde tu propia situación personal como individuo o individua. Y eso es lo enriquecedor de este film. Eso, Pentito. Gracias. Kenia? Sim. Bom, vou dar continuidade ao que a Gineta está colocando para a gente, né? A possibilidade, cada filme que a gente assiste, cada debate que a gente tem, cada discussão que a gente tem, é uma oportunidade para a gente trazer de volta essa necessidade de apresentar para todos, para os nossos filhos e nossos alunos e nossos colegas e nossos amigos, esse lugar da mulher, né? Esse lugar equivalente da mulher. E sororidade é muito importante, porque o que mais faz com que é como a esquerda dividida, né? Ciro, Haddad, as mulheres também estão divididas. Muitas mulheres não acreditam que mulheres sejam capazes de governar, de liderar, de comandar.
de criar, de inventar, de dirigir. Né? Quantas mulheres nós temos agora, de vez em quando, resgatadas em histórias, né? Uma grande arquiteta, né? Num papel da Glória Pires, arquiteta mesmo, não é? Outras personagens femininas, paisagistas, outras personagens femininas que vão sendo resgatadas aqui e ali, porque ainda existe um registro. Aquilo que não teve registro, que se perdeu, a gente não consegue mais. Mas quantas mulheres fizeram quantas coisas, né, no passado, e a gente vê a mulher ainda, né, a gente que eu falo, nossa sociedade ainda entende que a mulher tem um papel de dona de casa, de serviçal, de produtora, de reprodutora do discurso do homem, né? E a sororidade é uma coisa muito, é um sentimento que a gente deve despertar a todo momento, e incentivar a todo momento, para que a mulher perceba para que nós mulheres possamos perceber, né, que nós temos capacidade do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, e que nós precisamos incentivar mais as mulheres, porque elas estão no lugar de vulnerabilidade. Né? É muito fácil uma mulher desistir quando está lutando para conseguir alguma coisa. Por quê? Porque a luta da mulher é muito mais árdua. Né? A gente fala muito da luta do negro para conseguir respeito. Né? A mulher também tem uma luta muito árdua para conseguir respeito. Eu sei porque eu venho de uma família de muitos construtores, né? Engenheiros, e, no geral, construtores, são todos homens. Uma mulher que decide colocar uma pia de cozinha a 1 metro de altura, eu tive que chamar o marido, né, para ele mandar pela 3ª vez o moço quebrar a parede e colocar a pia a 1 metro de altura, porque as pessoas na casa são altas, a mulher que usa a pia é alta, e a mulher queria a pia a 1 metro de altura, e o pedreiro dizia, não, é 80 centímetros, 85, posso colocar até a 90. Né? E no final das contas ele pôs a 90 e disse, não, está a 1 metro, como se a mulher não pudesse pegar uma fita métrica, medir a altura, né? Uma trena, e dizer, não está a 1 metro, porque eu encosto nela, ela está baixa. Então, assim, até nessas minúcias, a mulher tem que brigar. Né? O homem não, o homem chega e fala, eu quero assim, o outro faz, executa. Então, é muito difícil para a mulher conseguir coisas, conseguir ser ouvida em espaços masculinos. E é justamente não encontrar respaldo em outras mulheres que mais derruba a vontade da mulher de querer continuar nesse espaço. E não é à toa que nós não conseguimos nem mesmo um contingente de 30% nos partidos políticos. Né? Primeiro porque a mulher, eu ouvi um tempo atrás, é muito interessante, a mulher tem um jeito diferente de fazer política. Ela dificilmente entra nos esquemas de falcatruas que os homens já estão muito acostumados a fazer. Né? O modo de fazer política masculino já está muito consolidado, e a mulher ela vem com muito cuidado, com muito medo de entrar no mesmo lugar, né, e cair rapidinho, porque ela sabe que o lugar dela é frágil. Então, ela vem, às vezes, mais coerente, mais cuidadosa com o que fala, mais correta no modo de agir. E isso, para os homens que já estão lá, não é sempre muito conveniente. Né? Eles querem outros parceiros para continuar com a situação que eles já estão armando, né? E querem dar continuidade. Então, acho que eu vou ficar por aqui. Tá certo, obrigado, Kênia. Helena, a Elizabeth, acho que caiu a internet dela. Voltou. Tá voltando. Tá, Elizabeth, é a tua vez. Tá sem som, Elizabeth. Oh, perdão. Caiu de novo a internet. Acho que, como conclusão, a gente pode... Porque esse é um filme extremamente contemporâneo. Não tem muito tempo que ele foi feito, mas dentro desses pouquíssimos anos que se passaram, nós tivemos grandes transformações, mas ainda pouquíssimas, quando a gente pensa em amplitude de direitos femininos. E, como a Kênia estava falando no projeto de trabalho recentemente, foi sobre artistas
brasileiras que foram obliteradas durante o século XX, e todo o trabalho consistiu em trazê-las de volta nos verbetes de Teodoro Braga, trazê-las à luz da historiografia oficial, que foram esquecidas, e são artistas incríveis. E é triste porque com a pandemia não foi possível ir em bibliotecas, não foi possível consultar esse material presencialmente, então toda a pesquisa teve que ser online, e há pouquíssimas informações, então nenhuma sobre essas mulheres. Elas são de fato esquecidas, e isso é terrível. Há vários artistas na obra do Teodoro, que são homens, também não foram muito famosos, mas tiveram certa projeção, e essas mulheres hoje não têm tanto reconhecimento, mas elas não têm nenhum. E quando a gente pensa, por exemplo, na música clássica, as compositoras, quão poucas existem, mas mais ainda, quantas mulheres que são maestras, que ocupam o espaço, que ocupam cargo de fato em grandes orquestras, uma ou duas, nas maiores do mundo, nas grandes sinfônicas, não há nenhuma. São todos cargos masculinos. E esse filme mostra pra gente o quão pouco pode absorver delas. Elizabeth, não sei se só eu. Tá caindo. Tá bom. Helena, por favor, a sua. Eu nem vou fazer muitas considerações do filme final, porque já foram feitas tantas, né? E nós estamos tão avançados na hora, mas eu só queria lembrar uma frase do início do filme, né? Que eu só vi ela pela segunda vez, na primeira vez passou assim despercebida, mas na segunda vez eu assisti novamente o início do filme, e aí eu consegui ler, né, essa frase e pensar melhor sobre ela, né? A última guerra idealista, o último sonho de um povo em busca do impossível, da utopia, né? E que utopia é essa hoje, né? Quais são as utopias de hoje para nós, né? Dessa igualdade, de reconhecer, né, a igualdade da mulher em qualquer espaço onde ela quiser estar e onde ela puder estar, né? Que é uma luta constante, né? E eu fiquei muito triste com o final do filme, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa esperança utópica, né? Que a Maria dê continuidade aí, né? Nessa nova descoberta dela e de continuar, né? E ser aí a próxima sufragista nessa Espanha, né? Porque o regime totalitário veio a ganhar, né, e só saiu do poder na década de 70. Então, essa é a minha parte triste do filme, né, mas nada diferente do que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Por isso é muita utopia. Sim, sim. Elizabeth, quer concluir? Elizabeth? Bom, gente, vou fechando, então, o Cineclube Imigração, o Cineclube Provocação, de Caldas Novas e o Museu Antropológico da UFG. Agradecer a todos. Quer concluir, Elizabeth? O último ponto? Não. Não, tá bom. Então, agradecemos a todos por por mais uma roda de debates tão enriquecedora e com um tema tão especial como o papel da mulher nessa sociedade e como reconstruir uma sociedade mais humanitária, né? Eu falava no começo da sessão que eu já assisti muitas vezes esse filme, como muitos outros filmes,
e cada vez tem leituras diferentes. Então, cada vez que a gente ouve alguém comentar os filmes, aumenta a tua grade de opções para análises, né? Porque as pessoas analisam de formas totalmente diferentes com aquela visão que a gente teve. Mas assim, mesmo assim, fechamos. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima atividade, que é na terça-feira da semana que vem, com uma sessão poética que diz Poéticas Insurgentes em Chile Mapu, diálogo com poetas mapuches, que são os indígenas chilenos. Vai ser uma rodada de poesia diferente. Bom, boa noite a todos, muito obrigado e até terça-feira. Tchau, tchau, bye, bye. Foi um prazer. Tchau, Bye, tchau.